Senhoras e senhores deputados, finalmente espero ter condições para dar início aos trabalhos. Cumprimento os que estão na sala e na expectativa de poder estar a ser ouvido pelos que nos acompanham pelo Skype. Tenho aqui uma indicação de que temos 16 participantes e eu pergunto se me estão a ouvir na videoconferência. Alguém me pode responder? José Manuel Pureza, confirmo a audição perfeita. Ótimo. Portanto, creio que estamos em condições de poder, sendo assim, avançar. Vou aqui fazer mais um contacto. O Sr. Deputado André Coelho Lima, está contactável? Estou sim, estou a ouvir e a ver. Muito obrigado. Espero que me vejam também, contrariamente ao que aconteceu da outra vez. Ótimo. Então, muito boa tarde e muito bom ano a todos vós. E mais uma vez desculpas por este atraso que se deveu aqui ao menos bom funcionamento das nossas tecnologias. Como sabem, a reunião compõe-se de um único ponto, que é a apreciação do parecer relativo ao pedido de suspensão de mandato do Sr. Deputado André Ventura. Como sabem também, na reunião anterior, o parecer do Sr. Deputado João Almeida foi rejeitado e foi designado um novo relator, a pessoa do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que entretanto entregou o respectivo parecer e a quem, se não houver nenhuma questão prévia, eu dou a palavra para fazer agora a apresentação do novo documento. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Me procurarei não ser muito longo, vou tentar ser o mais breve possível, até porque, em grande medida, o parecer procurou adotar precisamente ou dar nota das mesmas questões discutidas a semana passada, portanto, em larga medida, o que dele consta resulta da discussão que já teve lugar a semana passada na reunião a respeito do parecer do Sr. Deputado João Almeida e, portanto, fundamentalmente, ele extrai conclusões diferentes relativamente ao quadro normativo aplicável, mas, em grande medida, os tópicos abordados são parcialmente os mesmos. Nesse sentido, o primeiro aspecto que se coloca, tendo em conta que se trata de um pedido de suspensão do mandato, invocando os critérios constantes do artigo 5º do Estatuto dos Deputados, foi precisamente tentar verificar qual é a evolução das normas aplicáveis à suspensão do mandato. Normalmente não se faria este exercício no quadro de uma discussão sobre uma matéria como esta, mas precisamente a evolução histórica parece-nos ser determinante para percebermos como chegámos à atual redação do Estatuto dos Deputados no que diz respeito à faculdade de suspensão por motivo relevante. E, efetivamente, e o que se procura também dar nota disso é que desde a versão originária de 1976, passando pelas sucessivas versões do Estatuto dos Deputados que se seguiu e do Estatuto dos Deputados atual, a partir de um determinado momento, fundamentalmente a partir da vigência do Estatuto dos Deputados de 93 e nas versões sucessivas da sua revisão, houve um caminho no sentido de ser gradualmente restringida a possibilidade de suspensão do mandato através da substituição por motivo relevante. Em vários momentos, e procuro-se dar nota disso, escuso estar aqui a reproduzi-lo, mas a tendência foi precisamente de, em alguns casos, eliminar cláusulas excessivamente abertas ou abertas para suspensão do mandato e, posteriormente mesmo, eliminar a cláusula de apreciação casuística que subsistia na competência da Comissão de Ética, deixando um elenco fechado de causas para a suspensão do mandato, que se circunscrevem àquelas que conhecemos: exercício de licença por maternidade ou paternidade, situações de doença, situações de seguimento do processo, de processos criminais e os casos de incompatibilidades que determinam a obrigatoriedade de suspensão do mandato. Esta matéria foi bem discutida e ficou assente no debate parlamentar em 2006, portanto, esta concretização e esta restrição gradual da lei foi assumida pelo legislador nessa altura e nem o foi de forma unânime, foi apenas com votos do Partido Socialista e até teve a oposição dos restantes grupos parlamentares, que expuseram as suas divergências políticas quanto a esta opção, ou seja, entendendo que não era uma correta opção do legislador restringir excessivamente a suspensão, mas o que aconteceu foi que no quadro e no decurso desse debate essa foi a opção tomada, mantendo-se apenas as referidas cláusulas mais restritas de suspensão do mandato. E, portanto, nesse sentido, aquilo que hoje discutimos é a aplicação desta lei hoje em vigor. Também tivemos a oportunidade de ver, e o parecer também o reflete, houve algumas tentativas, ou propostas, melhor dito, de alteração
aplicação desta disposição do Estatuto dos Deputados, até todas apresentadas pelo Bloco de Esquerda em vários momentos, que não foram apreciadas, portanto, aprovadas, melhor dito. Portanto, é particularmente claro que o sentido da lei em vigor é este, de um quadro mais restritivo de possibilidade de suspensão do mandato. Aliás, invoca-se até algum do debate doutrinal que aconteceu anteriormente, precisamente as posições até são confluentes das Constituições anotadas, por um lado do professor Jorge Miranda, a anotação ao artigo 153 e que era dos professores Canutilho e Vital Moreira, vão no sentido que havia uma leitura excessivamente aberta das possibilidades de substituição por motivo temporário, levando até a alguma fungibilidade e a alguma excessiva rotação do exercício de funções parlamentares, que poderia ser prejudicial à instituição e àquilo que a Constituição pretende de estabilidade no mandato parlamentar, assumindo como, obviamente, estando na disponibilidade do legislador, tomar uma ou outra opção. Alguns de nós entenderão que a opção tomada foi acertada politicamente, outros entenderão que a opção tomada terá ido longe demais no sentido de restringir excessivamente as possibilidades de suspensão do mandato. Certo é que, do que se retira doutrinalmente, jurisprudencialmente e da aplicação destes normativos, a validade e a conformidade constitucional nunca foi posta em causa. Aliás, a doutrina que se pronunciou até tem vindo a saudar a opção por um fecho, concordo ou discordo, naturalmente, mas a opção por um critério mais apertado para esta questão. Vista esta questão da perspectiva do Estatuto dos Deputados, quanto à resposta a dar em sede de suspensão, naturalmente há que responder também à outra questão igualmente pertinente, que é de saber como lidar com a compatibilização, com esta conclusão a que chegamos sobre a interpretação do Estatuto dos Deputados, com aquilo que resulta da lei eleitoral do Presidente da República no que respeita ao Estatuto dos Candidatos em relação às suas funções públicas ou privadas que exerçam no momento em que apresentam a candidatura. Como foi referido, a lei eleitoral distingue situações em que há lugar obrigatoriamente a suspensão de funções, magistrados, diplomatas e militares em determinadas condições, são obrigados a suspender, prevendo genericamente para os restantes candidatos a situação da dispensa de funções. Parece-nos que a lei eleitoral do Presidente da República, não desconhecendo o critério de suspensão e, portanto, usando obrigatoriamente para os casos destas três categorias, ao não optar por ele como figura para solucionar o problema, antes escolhendo a dispensa de funções, não impõe uma solução adicional ao que resulta do Estatuto dos Deputados. Ou seja, há, parece-nos, compatibilidade entre o que a lei eleitoral determina e aquilo que o Estatuto dos Deputados prevê. Não significa isto que há lugar à suspensão. No entanto, naturalmente, qualquer deputado que seja candidato tem o direito à dispensa de funções. Foi precisamente isso que aconteceu com candidatos à Presidência da República que exerciam o mandato parlamentar no passado, e quando digo o passado até circunscrevo-me precisamente aos casos posteriores à lei de 2006, que entrou em vigor em 2009, mesmo depois disso foi isso que se verificou e, portanto, os candidatos nessas circunstâncias recorreram à figura que o Estatuto dos Deputados prevê para cautelar esta situação, que é precisamente a justificação de faltas com fundamento em atividade política. Parece-nos que esta solução é plenamente também ela conforme à tutela dos direitos fundamentais em presença, seja o artigo 48 quanto ao direito cotidiano de participação na vida pública e política, mas em particular em relação ao artigo 50 do direito de acesso a cargos públicos e, portanto, fica garantido dessa perspectiva que o candidato, ou melhor, o deputado que pretenda ser candidato tem a possibilidade de exercer essas outras atividades, neste caso de candidatura, através do Instituto da Justificação de Faltas, com este fundamento, que de resto é também aquele que habilita qualquer outro senhor deputado a exercer funções no quadro da sua atividade política adicional ou do desejo de exercer outros cargos públicos para além daquele para o qual já foi eleito. Nesse sentido, parece-nos também que automaticamente este estatuto de candidato que decorre da aceitação da candidatura opera automaticamente. Ou seja, o Sr. Deputado está dispensado de requerer individualmente qualquer justificação de faltas, devendo as mesmas ser automaticamente validadas pela mesa quando se tratar do plenário ou pelas comissões, tendo em conta este estatuto que automaticamente determina que está dispensado de funções. Portanto, nesse sentido, alcança-se um equilíbrio dos direitos fundamentais em presença, não há uma contradição entre a lei eleitoral para o Presidente da República e o Estatuto dos Deputados e, portanto, é uma solução que permite acautelar estes vários interesses. Sucintamente, no que respeita ao artigo 50, ele não fica em crise, o candidato não fica sujeito a qualquer limitação da possibilidade de apresentação de candidaturas e, portanto, aliás, a candidatura já foi aceita e, portanto, do seu estatuto como parlamentar não resulta qualquer dificuldade, nem a suspensão do mandato foi necessária para se apresentar a sufrágio. Por outro lado, a própria proteção
a própria garantia constitucional do direito a exercer cargos políticos ou cargos públicos não é posta em causa pela existência de regras sobre como determinados cargos públicos ou determinados mandatos são exercidos. Naturalmente, do artigo 50 resultará que não pode o titular do cargo ser prejudicado por exercer ou pretender exercer direitos políticos ou outros cargos públicos, mas isso não significa que possa exercê-los fora do quadro que a Constituição definiu para a sua organização e funcionamento, designadamente quanto à estabilidade do mandato, no caso que aqui nos interessa. Para além disso, também, e isso é referido no requerimento do Sr. Deputado André Ventura, eventualmente os artigos 46 e 47 da Lei Eleitoral, que reproduzem ou que replicam, de alguma maneira, o disposto no artigo 113 da Constituição, quanto aos deveres de imparcialidade e ao igual tratamento de todas as candidaturas perante a lei, também nos parece que não são postos em causa. Em primeiro lugar, porque a Assembleia da República, aquilo que fica vinculada é a tratar igualmente todos os candidatos que se apresentem perante ela com os mesmos requerimentos, e efetivamente aquilo que a Assembleia está a fazer é precisamente historicamente ser fiel ao critério que sempre aplicou perante candidaturas de deputados a outros atos eleitorais, sejam eles presidenciais, autárquicos ou de outra natureza, e, portanto, aquilo que a Assembleia tem que garantir é que é permitido ou proibido aos candidatos exatamente o mesmo em situações de identidade de circunstâncias. E, portanto, se outro candidato se tivesse apresentado e tivesse tido uma resposta diferente, permitindo a suspensão do mandato, apenas nessa circunstância podia ser alegada uma violação do princípio da igualdade, o que nos parece não ser o caso. Em segundo lugar, também, a ideia de que é ver que autonomamente é possível uma suspensão de funções para um candidato que é deputado, mas isso não seria possível aos outros candidatos que não exercem essa função, e sim até poderia traduzir uma desigualdade no tratamento das candidaturas. Obviamente não seria da responsabilidade da Assembleia da República, mas o que a lei determina é que os candidatos têm direito à dispensa de funções. E, portanto, todos os demais candidatos à Presidência da República têm direito à dispensa de funções, não têm, todavia, direito à suspensão das funções que estejam a exercer, e, portanto, isso sim que seria colocar numa situação de desigualdade, caso a Assembleia determinasse que um candidato em particular poderia suspender as funções que exerce. Não querendo levar a discussão ao absurdo, mas efetivamente, se o atual Presidente da República, candidato à reeleição, tivesse suscitado a necessidade de suspender o seu mandato, também não encontraria argumento jurídico para poder suspender o seu mandato presidencial e, portanto, naturalmente só pode ser dispensado das funções no momento em que está a desempenhar ou está a participar na campanha eleitoral. Por outro lado ainda, também a matéria deve ser vista da perspectiva do princípio da igualdade nas suas restantes vertentes, ou seja, por confronto com os restantes 229 deputados que, em relação a outras atividades, designadamente a outras atividades políticas ou à apresentação de outras candidaturas que já ocorreram no passado, também aspiram a que a Assembleia trate de forma igual todos os titulares do órgão de soberania, Assembleia da República. E, portanto, nesse sentido, todos os deputados até hoje têm conformado e, portanto, a abertura que existe no Estatuto deve ser idêntica para todos e, portanto, candidatura a qualquer órgão eletivo ou exercício de outra função política, que são protegidas pela Constituição, volto a dizê-lo, artigo 48, artigo 50 e outras disposições, não têm obrigatoriamente de determinar a suspensão do mandato e não o têm determinado e, portanto, aqui sim se poderia criar um regime divergente e desigual se fosse permitido apenas à circunstância de um candidato em particular requerer esta faculdade. Finalmente, ainda a questão que vem igualmente colocada no requerimento inicial e que foi aqui discutida anteriormente, quanto ao facto do Sr. Deputado ser deputado único representante de um partido. Se isto não significaria a necessidade de revisitar o tema de outra perspectiva. Ora bem, em primeiro lugar, importa dar nota de que a realidade dos deputados únicos representantes de partidos existe desde o início da vigência do texto constitucional e em variedíssimas legislaturas a questão se colocou sem que isso tenha motivado a necessidade de uma alteração ou de uma modificação do regime jurídico, até porque isso criaria um regime específico para o exercício de funções por um deputado único representante do partido, com mais faculdades do que existiria para o exercício de funções pelos restantes deputados. Naturalmente, isso criaria uma assimetria no mandato e o próprio Estatuto é muito claro, dando nota que o Estatuto dos deputados deve ser idêntico para todos eles e que não pode ficar dependente da sua inclusão ou não num grupo parlamentar, não pode ficar dependente ou não da circunstância de ser deputado único representante. Diferentes são as questões das alterações ao regimento recentemente discutidas. Elas versavam outra questão. No fundo, saber como é que a Assembleia organiza e articula a representação que todos os eleitos devem ter e, portanto, garantindo o espaço de intervenção em função da sua dimensão, em função do seu peso relativo. Agora, quanto à subsistência, à natureza e aos fundamentos para uma suspensão de mandato, esses têm de ser idênticos para todos os deputados em idênticos momentos, em igualdade de circunstâncias.
Naturalmente, há uma questão que se pode colocar. Isto pode significar que a posição do partido político que se vê potencialmente privado da presença tão intensa do deputado durante o período da campanha pode ser prejudicial para a sua ação. Mas isso é um problema que não pode ser a Assembleia da República a resolvê-lo na ausência de uma norma expressa. Essa é uma questão entre o partido político e o seu candidato e, naturalmente, não pode a Assembleia da República dirimir um litígio, eventualmente, caso existisse, ou tomar partido numa questão que, conscientemente e livremente, resulta de uma decisão do Sr. Deputado de se apresentar a votos neste contexto e do partido até o sustentar. Aliás, esta questão é refletida, obviamente dela não se retiram conclusões diretas, mas é estranha a invocação de um prejuízo quando é validado pela própria entidade que invoca esse prejuízo, essa opção. Naturalmente, todos os deputados têm condicionantes no exercício das suas funções quando desempenham outras atividades políticas e por isso mesmo existe a figura da justificação de falta como motivo em trabalho político e, portanto, essa é a figura que foi desenhada e que tem sido utilizada ao longo da história no Estatuto dos Deputados para garantir, por um lado, compatibilidade entre o exercício de outros direitos fundamentais e o mandato parlamentar, mas, por outro lado, garantir a estabilidade do Parlamento, as condições para a representação e a não banalização da entrada e saída. Enfim, há um artigo hoje do Público do professor André Lamas Leite que precisamente dá nota dessa necessidade de alguma estabilização da função parlamentar, que tem sido gradualmente o caminho para o qual têm caminhado as revisões do Estatuto dos Deputados. Volto a dizê-lo, não com consenso unânime na última revisão, mas nas anteriores com um consenso bastante mais alargado, porque as restrições ou a forma mais limitativa da possibilidade de suspensão por mera vontade do deputado foram sendo gradualmente apertadas em sucessivas revisões do Estatuto dos Deputados, em 1998, depois em 2001, e portanto só a última não reuniu um consenso tão alargado quanto isso. Nesse sentido, as conclusões que parece ser de chegar e que resultaram da discussão da semana passada é de que não há um fundamento no Estatuto dos Deputados para habilitar a suspensão do mandato, que é a figura jurídica que é requerida, uma vez que ela tem requisitos próprios, que historicamente estão bem determinados, não correspondem a uma situação lacunar, correspondem a uma intenção clara do legislador, discutível ou não, à qual podemos aderir ou não, mas que é que está em vigor e é que tem que presidir a esta decisão. E, por outro lado, a circunstância de a posição jurídica do candidato, nos termos que quer a Constituição, quer a lei eleitoral para o Presidente da República, de valor hierárquico superior ao Estatuto dos Deputados, garantem que é a dispensa de funções. E a dispensa de funções, que deve ser acessível a todos os candidatos, é também acessível ao candidato que exerce o mandato parlamentar, na medida em que ficará automaticamente justificada toda e qualquer ausência que possa ter que dar em função da atividade de campanha eleitoral à qual se dedica, sem dependência de requerimento expresso em relação a cada uma delas individualmente. E por aqui ficava para já, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para além dos Srs. Deputados presentes na sala, mais de 17 Srs. Deputados estão a participar na nossa reunião. Dou a palavra a quem se inscrever para o efeito. Sr. Deputado João Almeida, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo parecer que aqui apresenta e pelo relatório que produziu. Não é surpresa que eu discorde da conclusão e do teor do mesmo. Confesso que estou surpreendido porque não esperava discordar tanto. Achei que, tendo a reunião da semana passada acontecido como aconteceu, que a opção seria por concluir aquilo que foi a argumentação que me pareceu mais comum a quem se opôs ao parecer que votámos na semana passada, que era a inexistência de uma norma direta que habilitasse à substituição. Não foi essa a opção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, legítima, absolutamente legítima, que resolveu elaborar sobre um conjunto de outras matérias onde, salvo melhor opinião, eu penso que não tem razão. Começa por uma evolução histórica do Estatuto dos Deputados, que é interessante. Não me parece que seja útil, mas é interessante, e não me parece que seja útil porque a matéria que está em causa, do meu ponto de vista, e volto a dizer salvo melhor opinião, não tem absolutamente nada a ver com a evolução do Estatuto do Deputado, porque aquilo que está em causa não foi alterado em nenhuma das redações que o Sr. Deputado para aqui convoca.
o que está em causa não é uma habilitação, através do atual número 2 do artigo 6º e das normas que em anteriores versões do Estatuto correspondiam àquilo que hoje em dia é o número 2 do artigo 6º, ou seja, os motivos para uma substituição do mandato de deputado previstos no próprio Estatuto. O que aqui está em causa, do ponto de vista do Estatuto dos Deputados, é o número 3 do número 1 desse mesmo Estatuto, onde se acolhe legislação diversa que estabeleça normas aplicáveis a deputados. E sobre isso o Sr. Deputado não contraria em nada no seu relatório aquilo que era a argumentação apresentada no relatório anterior. Ou seja, o Sr. Deputado, em momento algum, diz que o número 3 do artigo 1º do Estatuto dos Deputados não diz que são aplicáveis aos deputados as normas constantes de outros diplomas legais. E, portanto, parece não discordar que assim seja. E se não discorda que assim seja, nós temos que ir à lei eleitoral para o Presidente da República, porque aplicando-se a todos os cidadãos, aplica-se naturalmente também aos cidadãos que exercem mandato de deputado. E aí está o maior equívoco interpretativo do meu ponto de vista. Porque, como já tinha sido dito na semana passada, o que está em causa no número 2 do artigo 6º da Lei Eleitoral para o Presidente da República não é um elenco exclusivo dos casos em que a suspensão de determinado tipo de funções pode ocorrer, designadamente as dos magistrados e as dos magistrados, dos militares e dos diplomatas. O que está em causa no número 2 do artigo 6º é a obrigatoriedade, nesses casos, da suspensão, que em nada impede a suspensão noutros casos. E o Sr. Deputado também volta a não trazer a este parecer nenhuma argumentação que sustente que esta possibilidade de suspensão não se aplica a deputados. Porque, Sr. Deputado, eu não discordo em nada que a obrigatoriedade não se aplica a deputados. A questão não é essa. A questão é se a possibilidade, o direito, se aplica ou não a deputados. E, do meu ponto de vista, não pode não se aplicar. Porque, ao não se aplicar, estava-se a frustrar aquilo que é a única concretização possível do ponto de vista dos direitos e deveres constitucionais daquilo que está inscrito no número 1 desse mesmo artigo 6º da Lei Eleitoral para o Presidente da República, que é a igualdade de circunstâncias. Parece haver uma interpretação neste parecer que é diversa de uma parte substancial da argumentação que foi apresentada na semana passada. Grande parte da argumentação que foi apresentada na semana passada, designadamente pelo PSD, era de que existia um efetivo prejuízo para o deputado em causa, mas que o atual quadro normativo não permitia resolver esse prejuízo. É uma interpretação. Não é nada disso que o Sr. Deputado aqui diz. O Sr. Deputado, neste parecer, diz que não há prejuízo nenhum, que a lei é assim, que se aplica assim, que está bem assim e que não pode ser de outra maneira. Ou seja, por isso é que eu digo, não esperava que a argumentação apresentada no parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves confrontasse a argumentação de outros senhores deputados que votaram contra o parecer na semana passada, mas foi isso que acabou por acontecer. Do nosso ponto de vista, o que é essencial nesta questão não tem de maneira nenhuma resposta neste relatório e parecer, que é o conflito entre os deveres de deputado, que estão expressos na Constituição, com os direitos de candidato que estão expressos na lei eleitoral para a Presidência da República e que acolhem também aquilo que são os princípios constitucionais de participação política e de elegibilidade para cargos políticos. Portanto, não há maneira, cumprindo-se aquilo que está previsto neste parecer, do Sr. Deputado em causa continuar a cumprir os seus direitos de deputado e ter acesso à igualdade de condições na sua candidatura à Presidência da República. Faço justiça ao Sr. Deputado de reconhecer que o Sr. Deputado também não diz que isso é possível. O Sr. Deputado, em nenhum momento do seu parecer, diz que é possível compatibilizar os deveres constitucionais do deputado
com os direitos do candidato, quer expressos na lei eleitoral para a Presidência da República, quer expressos na Constituição. Parece não importar essa questão, pois do nosso ponto de vista importa absolutamente. A única questão que importa aqui é exatamente essa: conseguir compatibilizar, aplicando a lei, aquilo que são deveres constitucionais com direitos também eles com tutela, com acolhimento legal e tutela constitucional. Por isso, do nosso ponto de vista, este parecer, noutras questões também, vou terminar, Sr. Presidente, não parece analisar a questão da forma mais adequada. Dou um exemplo. Comparar uma circunstância de um deputado único representante do partido numa candidatura unipessoal com a circunstância de um deputado membro de um grupo parlamentar candidato numa lista é não ter a menor noção daquilo que é a relevância do princípio da representatividade para esta questão. Obviamente que um deputado único é o único na representação parlamentar e, se ele não estiver, aquele partido e aqueles eleitores deixam de estar representados. Sendo candidato à Presidência da República, que é um órgão de soberania unipessoal, na campanha eleitoral ou está presente ou não há campanha daquela candidatura. Coisa diferente, totalmente diferente, é um deputado de um grupo parlamentar que, obviamente, se por alguma razão não estiver presente, os eleitores que votaram naquele partido político, porque é em partidos que se vota para o Parlamento em Portugal, não deixarão de estar representados, e se for candidato numa lista, seja em eleições para o Parlamento Europeu, seja em eleições para as autarquias locais, há outros membros integrantes da lista que poderão assegurar que aquela candidatura continua a ter igualdade de circunstâncias na campanha eleitoral. Também isso está completamente excluído da análise que aqui é feita. Portanto, do nosso ponto de vista, a solução que aqui é apresentada é uma solução que não cumpre o artigo 1º, o número 3 do artigo 1º do Estatuto do Deputado, é uma solução que não cumpre o número 1 e 2 do artigo 6º da Lei Eleitoral para a Presidência da República, que não cumpre os comandos constitucionais que apontam para os deveres do deputado e que não cumpre os comandos constitucionais que apontam para a igualdade de direitos no acesso a cargos políticos e na possibilidade que cada cidadão tem de se candidatar a esses cargos. E por isso, naturalmente, votaremos contra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado João Almeida. Entretanto, inscreveu-se o Sr. Deputado André Coelho Lima, a quem vou dar a palavra. Já? Sr. Deputado André Coelho Lima, só um momento que o Sr. Deputado André Silva está a interpelar a mesa, creio, será? Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Tenho mesmo que sair para me desdobrar noutras comissões. Queria só deixar o meu sentido de voto relativamente a este relatório, que é contra. Muito obrigado. Está assim concluída a sua intervenção com a informação que nos deixa e dou a palavra então ao Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Bom, não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. Ou não. Perfeitamente. Pronto. Muito bem, pronto. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimento também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e cumprimento, felicito pela elaboração do parecer que aqui nos é dado para apreciação. Bom, poucos comentários haverá de ser a isto, até porque boa parte do debate em torno desta matéria foi já realizado na reunião passada e, portanto, é desnecessário expender novamente os argumentos que já tivemos ocasião de expender a semana passada. No entanto, há aqui uma ou duas questões que não posso deixar de referir. Primeiro, eu começava por aquelas que têm menos importância, mas ainda assim são correções que me parece deverem ser realizadas ao parecer que nos é apresentado. E queria chamar a atenção, designadamente do relator, que aqui na página 6ª, na linha C, diz-se que a então denominada Comissão de Ética, antecessora da atual Comissão para a Transparência, que não é correto, porque é a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, mas sobretudo na
página 7ª de substantivo, aliás, coisa que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves foi dizendo na sua intervenção, aliás, eu registrei aqui a frase, não foi com consenso unânime a última revisão. Ela não foi com consenso unânime, ela teve apenas os votos favoráveis do Partido Socialista e parece-nos que isso devia constar no parecer de uma forma expressa. Aliás, diz aqui na página 7, estava eu a dizer ainda, que esta redação não tenha traduzido uma opção política unânime em 2006, tendo apenas merecido a aprovação dos deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, com exceção de 2 deputados que votaram contra. E tal qualmente se fez com as iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, nas quais se colocou as votações de todos os partidos, era importante pôr as votações de todos os partidos também na iniciativa do Partido Socialista, porque todos votaram contra, com exceção do Partido Socialista, que ao tempo, sozinho, podia aprovar, como aprovou, a alteração ao Estatuto dos Deputados. E, portanto, feita esta correção, dizer então, de forma muito breve, eu pedi a palavra de imediato, tendo em conta aquela que foi a interpretação que estava a ser feita da nossa posição por parte do Sr. Deputado João Almeida. E então, dizer o seguinte para que isto seja claro. Nós dizíamos e dizemos e mantemos que existia um prejuízo para o deputado, mas que o quadro normativo não permitia resolver. Naturalmente que sim, mas ao dizer isto, não significa que o quadro normativo tem uma lacuna. Esta não é a nossa posição, nem podemos permitir que seja retirada esta nossa posição. Aliás, se esta fosse a nossa posição, teria sido incoerente o nosso sentido de voto, porque nós dissemos, então, que o Sr. Deputado André Ventura tem, do ponto de vista substantivo, todo o direito enfim, ou tem toda a razão, assim é que é correto, em solicitar esta possibilidade de suspensão. Ele tem razão, não tem direito. Porque o direito a lei não lhe o concede. Portanto, o facto de o quadro normativo não permitir resolver, como disse agora o Sr. Deputado João Almeida, não significa que existe uma lacuna legal. Significa que o quadro normativo resolve a questão, não a contento daquela que é a pretensão do deputado André Ventura e não a contento daquela que, na nossa opinião, devia ser a solução legal. Aliás, o exercício histórico que está neste parecer apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e que aliás quero felicitar, porque acho muito importante para isto mesmo, porque a iniciativa legislativa que tivemos a ocasião de apresentar, tal como dissemos que faríamos na última reunião desta comissão, procura precisamente repristinar alguns desses momentos históricos, não vai de forma fiel ao último momento histórico, portanto à alteração legislativa de 2006 que entrou em vigor em 2009, não necessariamente, mas vai se inspirar aí, atribuindo o tal direito subjetivo do deputado à suspensão do mandato. Ou seja, significa isto que há aqui, sem dúvida, uma adesão aliás, eu vi agora a inscrição do Sr. Deputado João Manuel Pureza, adianto já, há uma adesão às propostas que o Bloco de Esquerda apresentou em mandatos anteriores, sem dúvida, que essas propostas do Bloco repunham o entendimento anterior mesmo a 2006. E, portanto, é este o nosso conceito, é este o conceito atual que, no espírito deste conceito, daria razão à pretensão do deputado André Ventura. Mas essa razão esbarra na lei, porque a lei já lhe dá resposta. Portanto, não é correto dizer-se que o quadro normativo não permite resolver. Ele resolve. Ele não resolve a contento daquela que é a intenção manifestada no requerimento pelo Sr. Deputado André Ventura e a contento daquela que, em nossa opinião, deveria ser a solução legal. Portanto, nunca dissemos, nem pode pretender que se diga, que não existe solução legal. Porque se achássemos isso, manifestamente teríamos votado a favor do parecer apresentado pelo Sr. Deputado João Almeida. Porque, tal como dissemos, ele vai no sentido daquilo que nós entendemos ser correto, mas não é no sentido daquilo que nós entendemos constar na lei. E por isso, aqui a posição é muito clara e tem que ver com o sentido de responsabilidade. Ou seja, nós não podemos fazer de legislador. Deixem-me especificar. Nós, na realidade, somos o legislador, mas não sou eu, nem cada um dos senhores deputados aí sentados, nem os outros que estão a assistir na videoconferência. Nós somos o legislador, todos nós juntos. Não podemos ter uma visão grandiloquente de cada um de nós, como sendo ele próprio o legislador, que era o que seria se de facto estivéssemos a retirar da lei
aquilo que ela, interpretações para além daquilo que ela própria já diz. Se ela está bem ou está mal, é outra questão, porque há muitos normativos em vigor em Portugal com os quais eu discordo profundamente e enquanto aqui estiver em condições de os poder alterar, farei o possível por os alterar. Mas a verdade é que eles existem e estão em vigor. E é nosso dever, deputados, particularmente, é nosso dever cidadãos, mas nós deputados particularmente, respeitar os normativos em vigor quando eles traduzam uma situação inequívoca como é esta. E, portanto, inequivocamente, e termino, Sr. Presidente, inequivocamente dizer o seguinte: concordando ou discordando com a solução legal, nós somos manifestamente de opinião que a lei atribui já resposta à questão do Sr. Deputado André Ventura. A resposta que é atribuída pela lei é aquela que está íncita no parecer hoje apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e que, por essa razão, aliás, coerentemente, merecerá o nosso voto favorável. Ou seja, a lei tem resposta. É uma resposta com a qual nós não concordamos e é uma resposta com a qual não nos satisfazemos. E por não nos satisfazermos com ela é que apresentamos em devido tempo uma proposta de alteração no que respeita a este ponto em concreto. Mas sejamos claros que, quanto a nós, a resposta está na lei e por isso mesmo é que nós votamos da forma como votamos na última reunião e votaremos da forma como votaremos nesta reunião. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Cumprimento a si, cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. A minha intervenção será breve, porquanto, como já foi referido por alguém, eu suponho que foi o Sr. Deputado André Coelho Lima, digamos, a argumentação, o confronto de argumentações sobre este requerimento foi, no essencial, feito na reunião passada. E, portanto, assim sendo, e no caso do Bloco de Esquerda, essa argumentação coube ao deputado Pedro Filipe Soares, tendo em conta justamente aquilo que então dissemos e não obstante a opinião que temos sobre o regime jurídico que deveria vigorar nesta matéria, que é sabido, que ainda agora foi recordado pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, a verdade é que, olhando para a situação em concreto, somos levados a concordar pelas razões que então foram aduzidas há cerca de 8 dias atrás, somos levados a concordar com o teor do parecer do deputado Pedro Delgado Alves e por isso mesmo votaremos a favor. É apenas isto que quero dizer. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Pergunto se há mais alguém que deseja usar da palavra. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção também será breve. Nós, considerando os argumentos que já a semana passada expendemos na discussão do parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado João Almeida, naturalmente revemos-nos naqueles que são os argumentos apresentados neste parecer da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de resto aproveito também para saudar e que reflete em boa parte os argumentos que já tínhamos adiantado da semana passada, até com alguns desenvolvimentos que são até coincidentes com a declaração de voto que estávamos a preparar para entregar por escrito relativamente à votação que fizemos a semana passada, mas eu queria insistir aqui em dois aspectos que me parecem relevantes e que resultam de resto cuja relevância resulta também ainda, não só da discussão que fizemos a semana passada, mas também da discussão que estamos aqui a fazer. Um primeiro é a certeza de que não há de facto uma lacuna, não há uma lacuna na lei. Aquilo que se quis fazer em 2006 foi, efetivamente, eliminar uma possibilidade que havia de apreciação mais aberta, digamos assim, ou mais discricionária, se quisermos dizê-lo de outra forma, da apreciação do motivo relevante e passar a haver um elenco taxativo e fechado das situações que são consideradas como motivo relevante para a suspensão do mandato. E não se pode considerar de forma nenhuma que há uma lacuna na lei, porque esse objetivo foi expressamente previsto por quem, em 2006, apresentou aquela proposta de alteração ao Estatuto dos Deputados e diretamente quis fixar na lei aquele elenco de situações fechadas que, digamos assim, configuram os motivos considerados relevantes para a suspensão do mandato.
E, portanto, isso tem que ser entendido obrigatoriamente assim. Aliás, é isso que resulta expressamente não só do projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista em 2006, como de toda a discussão que foi feita na altura em torno desse projeto de lei, até com inúmeras situações que foram elencadas. Na parte do PCP nós estamos particularmente à vontade com isso, porque nós expressámos a nossa discordância com essa opção legislativa e chamámos até a atenção de vários exemplos que existiam para demonstrar o erro dessa opção legislativa, nomeadamente a circunstância de, por exemplo, um deputado não poder suspender um mandato para prestar assistência ao cônjuge quando este esteja internado numa situação de fase terminal, que de resto foi uma das situações que se verificou, não foi nenhum exemplo criado artificialmente, foi uma situação que em concreto se verificou ao longo dos anos em que houve aquela possibilidade de suspensão do mandato. E portanto não se pode dizer que houve uma lacuna, houve de facto uma intenção deliberada de eliminar aquela cláusula aberta de apreciação do motivo relevante para efeitos de suspensão do mandato e transformá-la numa possibilidade fechada em função de um elenco fechado de situações que estão hoje previstas naquela lista taxativa do artigo 5º. A segunda questão que me parece relevante é saber se estamos ou não perante uma circunstância de inconstitucionalidade, se é ou não inconstitucional tomar a decisão de não permitir a suspensão do mandato face a este requerimento que nos é apresentado. E se a circunstância de se tratar de um deputado único representante do partido é ou não relevante para esse efeito. Eu julgo que os elementos que já foram aduzidos a este respeito são suficientemente clarificadores relativamente a essa questão, e eu parece-me que é preciso reconduzi-la para os seus exatos termos. Eu julgo que a intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima já a semana passada, mas também nesta intervenção que acabou de fazer, contribui para isso. Na leitura que fazemos, aquilo que nos parece estar em causa não é uma situação de inconstitucionalidade, é de uma opção política errada, que se traduz numa opção legislativa errada. Dizemos-lo agora tal como já o dissemos em 2006. Já em 2006 nós dissemos que a opção de restringir a este elenco taxativo e fechado as possibilidades de consideração do motivo relevante para a suspensão do mandato é uma opção errada, é uma opção política errada e é uma opção legislativa errada. Não nos parece que ela seja inconstitucional. Julgamos que não é nesse plano que a questão que está colocada. Ela está de facto colocada do ponto de vista da opção legislativa. E eu, de resto, a semana passada tive a oportunidade de suscitar um conjunto de outras circunstâncias que, em nosso entender, justificariam uma consideração desta circunstância, ou melhor, de outras circunstâncias em que eventualmente podemos estar de facto perante uma situação de motivo relevante que justifica a suspensão do mandato. A referência que fiz, por exemplo, à circunstância de haver deputados que são simultaneamente candidatos autárquicos ou de haver deputados que são candidatos ao Parlamento Europeu, pode eventualmente suscitar exatamente a mesma consideração. O problema que está em saber é se há ou não cobertura legal para assegurar, nesta situação como nessas outras, o reconhecimento do motivo relevante para a suspensão do mandato. A lei tal como está hoje não o permite. E nós continuamos a considerar que a lei tal como está errada. Foi feita uma opção legislativa errada em 2006 e é errada hoje como foi errada em 2006 e é errada hoje como foi nas últimas eleições presidenciais desde 2006 para cá, ou desde 2009, porque a lei foi aprovada em 2006, mas só entrou em vigor com a legislatura seguinte. E, portanto, estes dois aspectos parecem-nos que são aspectos relevantes. Julgamos que o aparecer, de alguma forma, enquadra adequadamente a questão nas suas múltiplas dimensões, não apenas nestas duas que referi, mas em todas as outras que já tivemos a oportunidade de discutir a semana passada e que hoje também já foram abordadas noutras intervenções e que só por uma questão de economia dos nossos trabalhos não vou reproduzir e, portanto, naturalmente votaremos a favor do parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Senhores deputados, agora estou eu inscrito, vou ter que abandonar a presidência da Comissão, pedir ao Sr. Vice-Presidente o favor de me substituir. Muito obrigado, boa tarde, Srs. Deputados. Na hora de inscrição está o Sr. Deputado Jorge Lacão, portanto passo desde já a palavra. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, creio que, pelo andar do debate da última reunião e desta, sabemos perfeitamente
qual é o resultado final da votação e, portanto, não se trata propriamente de procurar alterar a previsão desse resultado, mas de deixar bem claro os entendimentos que cada um, em sua consciência, deve deixar registados nesta matéria, dada a enorme importância que ela tem. Em primeiro lugar, nós não estamos aqui, neste momento, para este efeito, no papel de legisladores, estamos no papel de intérprete do ordenamento jurídico existente. E o esforço de interpretação das leis exige que se procurem olhar para o conjunto das normas jurídicas e avaliar quais são os interesses subjacentes que elas visam proteger. E é em função da relevância jurídica, dos interesses jurídicos subjacentes às normas, que o esforço interpretativo das normas deve conduzir ou a bons resultados ou a resultados menos bons. E por isso é nesse esforço interpretativo que eu quero voltar a sublinhar alguns aspectos. Primeiro, de facto, na literalidade do Estatuto dos Deputados, quanto às suas soluções materiais, não há uma cláusula de suspensão de mandato referido a estas situações. Mas há uma cláusula de receção no Estatuto dos Deputados relativamente a normas de outros institutos jurídicos. Já aqui foi sublinhado que o número 3 do artigo 1º do Estatuto dos Deputados acolhe a aplicação aos deputados de outras normas para além do Estatuto dos Deputados. Ora, se acolhe a aplicação de outras normas para além do Estatuto dos Deputados, isso significa a admissão implícita e até explícita de que há, porventura, soluções lacunas em sentido próprio no Estatuto dos Deputados. Caso contrário, não faria nenhum sentido dizer que aos deputados também se aplicam, além do Estatuto, outras normas legais que lhes sejam aplicáveis. Se lhes aplicam, portanto, outras normas legais, é porque algumas matérias são omissas no Estatuto dos Deputados. Ora, nós não nos estamos a especular sobre várias soluções possíveis. Estamos a tratar de uma em concreto. Essa uma em concreto, não estando tratada expressamente do Estatuto dos Deputados, já todos o reconhecemos, está tratado na lei eleitoral para o Presidente da República, no célebre artigo 6º. Ora, o célebre artigo 6º, nos seus dois números, desdobra-se num que confere a todos os candidatos o direito à dispensa de funções e depois tem um número 2, que determina a suspensão obrigatória para certas categorias funcionais. Ora, a questão é esta. Será que pelo facto do número 2 determinar a suspensão obrigatória para certas categorias funcionais, já não é possível encarar a figura da suspensão em todas as demais categorias, para além das elencadas no número 2 do artigo 6º? Se esta fosse a conclusão, permitam que vos diga, seria uma conclusão absurda. Porque, obviamente, quando no número 1 se diz, em termos universais, que há direito à dispensa de funções, em função da natureza da função que estiver a ser exercida, assim se verá qual há de ser depois a adequação subsequente, para além do que para certas categorias determinadas está dito no número 2. Dou um exemplo em concreto só para ilustrar o raciocínio. Imaginemos que é um professor que pede dispensa de funções. Não está no número 2 a dizer que aos professores se aplica obrigatoriamente a suspensão de função. Pois bem, eu pergunto, faz sentido ou não que, independentemente do que esteja dito, no Estatuto dos Professores e provavelmente no Estatuto dos Professores, não estará nada dito sobre esta questão em concreto, porque ninguém teve que pensar para os professores ou para outra qualquer categoria. O facto de lá não estar nada dito impedirá quem tem a capacidade de colocar professores que possa colocar um professor a dar aulas numa determinada turma que sem isso ficaria vazia de função durante o período em que aquele professor fosse dispensado porque vai exercer uma função de candidato? É claro que a substituição do professor salta à vista do nosso bom senso, digo eu, que tem toda a legitimidade para poder existir a benefício dos alunos que devam receber aulas. Ou seja, há um que foi substituído e há outro que foi substituir temporariamente. É isto
impedido, porque o número 2 do artigo 6º não prevê a categoria da suspensão para aquela ordem funcional? É claro que não faria sentido nenhum ter uma interpretação que impedisse a possibilidade de suspensão. Ora bem, nós não somos professores, somos deputados. Portanto, temos que ir procurar a solução no quadro do nosso enquadramento jurídico. O nosso enquadramento jurídico habilita-nos a poder fazer a boa integração de normas. Ora, se nós temos uma norma que ainda por cima é de natureza orgânica e se sobrepõe, portanto, às leis ordinárias por seu valor paramétrico ser superior, que permite a dispensa de funções, o que nós temos aqui que ver é o seguinte: a norma que permite a dispensa de funções, o que é? É uma norma que reconhece um motivo relevante para a dispensa de funções. Ora, se essa norma do número 1 do artigo 6º reconhece a natureza relevante da candidatura a Presidente da República, essa natureza relevante, quando olhamos para o nosso Estatuto, verificamos que ela tem tudo de idêntico, por identidade de razão, àquelas que estão elencadas no Estatuto dos Deputados. Ora, por identidade de razão, o motivo relevante que é importado de outra ordem jurídica deve ter no plano interno o mesmo tratamento que tem os motivos relevantes que já estão expressamente consignados no Estatuto dos Deputados. Por identidade de razão, o motivo relevante que vem de uma norma que se aplica deve ter o mesmo tratamento dos motivos relevantes das normas que já são aplicadas. E esta solução conduziria, no meu entendimento, através de uma boa interpretação e compatibilização de normas, à defesa dos interesses subjacentes mais valiosos. E os interesses subjacentes mais valiosos são dois. São, por um lado, o de não prejudicar em condições de igualdade a candidatura de alguém e são, por outro lado, não prejudicar em condições de igualdade o direito de representação de alguém que esteve eleito e que foi eleito por um partido e que tem nessa condição, nos termos da lei eleitoral, neste caso para a Assembleia da República, o direito a ter um mandato efetivo no Parlamento. Se não for através de um mesmo deputado, através da possibilidade legal da substituição de um deputado por outro em período transitório. E, portanto, esta solução acautelaria, repito, os dois interesses subjacentes mais valiosos. O direito a uma candidatura, portanto, ao exercício de um direito político sem prejuízo para o candidato e o direito à representação parlamentar efetiva sem prejuízo para o conjunto dos mandatos da representação na Assembleia da República. Dizer, e com isto pretendo concluir, que a lei não permite, porque os motivos relevantes da Assembleia, do Estatuto dos Deputados são taxativos e não admitem mais nenhum, é voltar a esconder ou a escamotear a relevância integrativa do número 3 do artigo 1º do Estatuto dos Deputados, que permite precisamente que outras normas se apliquem. Que outras normas se apliquem com a possibilidade de terem um tratamento idêntico é, para mim, evidente. E, ao concluir precisamente, volto ao meu exemplo do professor. Seria, de facto, um enorme prejuízo para os alunos que não fosse possível substituir um professor no caso da suspensão de outro e que aquela turma ficasse vazia de aulas a uma determinada disciplina. Se isto é válido, do ponto de vista até do nosso senso comum, para a defesa dos interesses dos alunos, eu pergunto se não é válido, do ponto de vista institucional e constitucional, para a defesa dos interesses dos representados que têm um deputado eleito na Assembleia da República durante um período de tempo em condições de não poder exercer a efetividade de um mandato de representação, ou seja, como eu disse na minha intervenção anterior, uma cadeira obrigatoriamente vazia, uma vez concedido o direito à dispensa, numa Assembleia que, transitoriamente embora, não tem 230, mas apenas 229 deputados. Parece-me, portanto, uma conclusão que não acautela os interesses juridicamente protegidos, não faz um esforço para uma boa harmonização de leis,
não faz, portanto, o esforço que um jurista, a meu ver, deve fazer, que é o esforço da interpretação de acordo com as regras estabelecidas nos correspondentes artigos sobre a interpretação das leis do nosso Código Civil, que não se aplicam apenas no Código Civil, mas a todos os ordenamentos jurídicos em geral e, portanto, também no ordenamento jurídico aplicável à Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais nenhum Sr. Deputado inscrito, presumo que o Sr. Deputado Relator pretende utilizar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos Srs. Deputados e às notas sobre o parecer. Procurarei ser muito breve, só dando alguns esclarecimentos adicionais relativamente às questões colocadas. Ora bem, em primeiro lugar, relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Almeida, devo dar nota, o parecer dá expressamente nota de que as coisas podem ser de outra forma se essa for a vontade do legislador. Essa não foi a vontade do legislador e o legislador neste momento não está na roupagem do legislador, mas antes de aplicador da norma e tem que aplicar a norma que se encontra em vigor, feita a sua interpretação. Portanto, naturalmente, podia ser de outra forma, poderá vir a ser de outra forma, só que neste momento a lei em vigor, e numa república de leis, as leis que contam são as que vigoram, e não é uma república de leis e não de homens, portanto nós não fazemos a lei em função da circunstância, mas ela tem caráter geral e abstrato e, portanto, neste momento é a que vigora. E daí a necessidade da digressão histórica, porque ela o que visa evidenciar é precisamente que não há uma norma direta para regular, não no sentido de haver uma lacuna, mas por indicação e por vontade expressa do legislador, na sequência de um debate sobre essa matéria, a norma que habilitaria uma cláusula aberta, um elenco menos taxativo de motivos relevantes, foi suprimida intencionalmente com a vontade expressa identificada e nunca foi retomada. E daí a digressão histórica, que tem precisamente tudo a ver com a primeira parte do parecer, que visa demonstrar que não existe fundamento para uma suspensão do mandato, neste momento, com esta redação, nos termos em que ela é solicitada. Já agora, sobre este ponto, dava só nota, se o Sr. Deputado André Coelho de Mendes estiver no ar, portanto, eu sugeria acrescentar aqui uma referência, enfim, não foi de todo intencional a não referência às outras posições dos grupos parlamentares, até porque a fiz em relação às outras iniciativas, é porque parecia implícito que todos os outros tinham votado contra, portanto, é de fácil solução, acrescentando expressamente que o sentido de voto de todos os restantes grupos parlamentares nesse momento foi contrário e, portanto, farei esse acrescento que penso que resolve a dúvida colocada e corrigir também a referência exata à designação da Comissão atualmente. Adicionalmente, e agora ainda um aspecto que foi frisado quer pelo Sr. Deputado João Almeida, quer pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, a questão do número 3 do artigo 1º do Estatuto e do Estatuto ter uma norma de recepção, que vai dizer o que houver sobre deputados noutras leis também se aplica. De acordo? O problema é que a lei eleitoral do Presidente da República não tem nenhuma norma estatutária sobre deputados. Tem uma norma estatutária sobre militares, tem uma norma estatutária sobre diplomatas e tem uma norma estatutária sobre magistrados. Não tem um regime específico sobre deputados que possa ser implicável aqui neste caso. E, portanto, não trata diferentemente os deputados, criando um regime específico, como podia fazer, como curiosamente fazem, por exemplo, outras leis eleitorais, que também dão nota no parecer, que prevêem, por exemplo, um regime específico para presidentes de Câmara Municipal, em algumas circunstâncias, quando são candidatos a deputados à Assembleia da República. Portanto, também não é por opção, é mesmo por opção da lei, não prevê um regime específico de suspensão ou do que seja para deputados, mas prevê apenas um regime geral e 3 regimes particulares, esse sim, para diplomatas, magistrados e militares em determinadas circunstâncias e que assim é aplicável. Portanto, compreendendo o argumento da recepção de outras normas, tem que lá estar uma norma sobre deputados para poder vir a ser aplicável. E não estando uma norma sobre deputados para poder vir a ser aplicável, o que tem que se fazer e o exercício que se deve fazer, e aqui representa também em parte a argumentação do Sr. Deputado Jorge Lacão, o que se tem que verificar é como é que se concretiza no Estatuto dos Deputados o conceito que a lei prevê, que não é o de suspensão, é o de dispensa de funções, face ao Estatuto vigente para os deputados e que tem que ser igual para todos os 230 deputados. E o Estatuto que prevê não é a suspensão, é a dispensa de funções através da justificação de faltas, que é, de resto, o mecanismo genericamente em vigor para todas as outras circunstâncias de trabalho político e que consubstancia, no artigo 8º agora do Estatuto dos Deputados, a forma de resolver o problema e de compatibilizar as duas funções. Dir-me-á e pergunto ao Sr. Deputado como é que como é que o deputado gerirá o facto de ser candidato e ser deputado ao mesmo tempo. Mas, com todo o respeito, Sr. Deputado João Almeida, não sou eu que lhe tenho que responder a esta pergunta, é quem toma livremente a decisão de ser candidato, ao mesmo tempo que sabe que tem um conjunto de deveres que são conhecidos previamente e um estatuto próprio que tem regras e que têm que ser cumpridas e que são cumpridas pelos restantes deputados, que foram cumpridas pelos restantes candidatos a eleições autárquicas, eleições para o Parlamento Europeu e outras, e já agora, nas eleições autárquicas, releva tão diretamente a candidatura unipessoal de um candidato a Presidente de Câmara, que também ele próprio é candidato a um órgão unipessoal que é o Presidente de Câmara, que automaticamente é o candidato mais votado, como releva nesta circunstância. E, portanto, a solução que
resulta da aplicação das duas leis, efetivamente permite acautelar os dois interesses em presença. Porque tutela, e aqui é a diferença também, em relação a um dos argumentos suspendidos pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, é a diferença também em relação ao professor. Porque em relação aos professores não há uma regra de estabilidade da composição do corpo docente a qualquer custo, ao contrário do que temos e do que a Constituição prevê quanto à estabilidade do mandato parlamentar e da composição da Assembleia da República. E se fôssemos buscar um outro exemplo para tentar identificar uma identidade ou não, diríamos, bom, então, por maioria de razão, se calhar o próprio Presidente da República, em funções e candidato, também poderia querer suspender as funções, uma vez que também, enfim, poderia suscitar-se a questão de não proíbe e não refere a suspensão, portanto também o poderia fazer. E porquê que não pode? E porquê que consensualmente entendemos e nos parece que não pode? Porque não há no regime estatutário do Presidente da República uma norma que habilite a sua suspensão de funções. E como também não há, numa norma estatutária aplicáveis aos deputados, uma norma que permita a sua suspensão de funções, por essa razão é que não se pode suspender o mandato do Sr. Deputado, todavia, acautela-se a sua participação na campanha eleitoral através da dispensa de funções com a justificação de faltas. E é este conjunto de peças jurídicas que, neste momento, é possível aplicar coerentemente, conforme à Constituição e acautelando os vários interesses em presença. Dir-me-ão, enfim, podemos discutir isso noutro contexto e noutro momento, num debate sobre uma alteração legislativa que não é este. Podemos dizer, bom, se calhar a situação não é melhor, se calhar devíamos ter um regime diferente, se calhar situações de determinados atos eleitorais em relação a titulares de outros órgãos devia ser ponderada de outra forma. Dou tudo isso de barato, consigo conceder em todos estes pontos, mas não é o debate desta tarde. O debate desta tarde é sobre um requerimento de um Sr. Deputado para aplicar um regime jurídico que resulta ou não da lei e verificar até que ponto é que ele é ou não compaginável e conforme ao texto constitucional. Parece, do que resulta da análise feita, que historicamente a intenção do legislador foi uma, de não habilitar a suspensão do mandato. Contudo, é possível acautelar os vários interesses em presença através da figura da suspensão, da justificação de falta. Mas, senhores e senhores deputados, que seja absolutamente claro, o histórico, a norma, a interpretação conforme, tudo isto existe e não nasceu no final de dezembro de 2020. Era previamente conhecido e reconhecido em momentos anteriores e, portanto, nenhuma destas normas foi desenhada à peça, criada com intuitos ad hominem. Elas são as normas que sempre vigoraram e que temos que aplicar. Obrigado. De momento só tenho mais um Sr. Deputado inscrito e passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Obrigado, Sr. Presidente. A mim que causa-me uma certa estranheza reconhecer que há uma norma que é aplicável aos deputados, que tem uma cláusula de recepção interna no Estatuto e que é a norma que os dispensa de funções por via da lei eleitoral, sabendo até que essa norma tem valor reforçado e, portanto, tem um valor hierárquico superior ao próprio Estatuto dos Deputados, e depois se fixa a reflexão no ponto a dizer, mas não há norma expressa do Estatuto dos Deputados que admita tratar esse motivo relevante por identidade de razão igual aos outros motivos relevantes existentes. Como se, de facto, esse motivo relevante não estivesse inscrito noutra lei. Ora, esse motivo relevante está inscrito na outra lei. E se na outra lei é motivo relevante, ao virmos ao Estatuto dos Deputados, o que a mim me faz sentido é verificar como é que no Estatuto dos Deputados se tratam motivos relevantes reconhecidos. Ora, aquele motivo relevante reconhecido mereceria então, por identidade de razão, ter um tratamento igual aos motivos relevantes consignados no Estatuto dos Deputados. Mas ao insistir-se em dizer isto é uma lacuna inultrapassável, que de facto, no meu entendimento de intérprete, não é nenhuma lacuna inultrapassável, pelo que acabei de dizer, mas ao entender-se que é uma lacuna inultrapassável, está-se a não levar em conta que a outra solução que se propõe também resulta da superação de uma lacuna. Porque qual é a outra solução que se propõe? É dizer que o deputado fica dispensado da atividade parlamentar e com as faltas justificadas por exercício de atividade política. Ora, acontece que o Estatuto dos Deputados, para o exercício da atividade política, admite a justificação de faltas, mas para o exercício da atividade política na condição de deputado. É na condição de deputado, exercendo outras funções políticas, ou em função de representação do partido a que faz parte, que o Estatuto dos Deputados permite justificar faltas. Não está escrito em lado nenhum do Estatuto dos Deputados
que há direito à justificação de faltas de candidatos a outras eleições. E, portanto, como não há no Estatuto dos Deputados nenhuma norma que dê direito a justificar faltas de candidatos a outras eleições, também aqui se está a fazer o quê? Se está a fazer uma aplicação por analogia de uma norma que não existe no Estatuto dos Deputados. Portanto, temos aqui uma lacuna. Tanto temos uma lacuna para um caso, como temos uma lacuna para outro caso. Verdadeiramente temos, em qualquer das soluções por que se opte, uma lacuna que tem que ser superada. Porque a justificação de faltas, volto a sublinhar, que está no Estatuto dos Deputados, é a do número 2 do artigo 8º, é a da justificação de faltas para admissão ao trabalho parlamentar ou do partido político a que o deputado pertença. Portanto, como não é nenhum dos casos, temos uma lacuna. Como é que na solução que fará vencimento se pretende superar a lacuna? Por, digamos, uma interpretação analógica, já que há justificação de faltas para as faltas dadas por atividade política, por analogia também aqui se vai permitir o mesmo tratamento. Bom, eu digo, o raciocínio vale para um caso, também vale para o outro. E se vale para um caso, também vale para o outro, eu volto ao ponto qual é, em identidade de razão, quanto à necessidade de superar uma lacuna, aquela que, daquelas soluções a optar, que mais defende o interesse subjacente, que é um interesse de natureza constitucional relevante, que é o direito à efetividade de exercício de todos os mandatos efetivamente eleitos para a Assembleia da República, em representação dos partidos políticos que lograram obter esse resultado eleitoral de conversão em mandatos. E, portanto, assim se salvaguardaria melhor o interesse constitucional da representação integral e assim a Assembleia da República não comprometeria a circunstância de, por uma deliberação sua, implicar necessariamente a existência de uma cadeira vazia durante um certo período de tempo, coisa que será completamente desnecessária. E, portanto, eu só queria fazer este acrescento para explicar que é matéria de lacuna, se há lacuna num caso, há lacuna no outro, se num caso é preciso integrar a lacuna, no outro também é preciso integrar a lacuna, a questão está em saber, em função do esforço de integração, qual é aquela que defende melhor os interesses constitucionais subjacentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto, que se encontra connosco por videoconferência. Pelas intervenções também aqui referidas, eu apresento a declaração de voto relativamente à última votação e, portanto, apenas queria aqui também reiterar o sentido daquilo que foi o meu sentido de voto sobre esta matéria. Eu não consigo entender a justificação jurídica para a questão de, ora, por um lado, temos que defender a estabilidade do mandato parlamentar, a estabilidade parlamentar, sendo ela um valor inscrito no artigo 153, número 1 da Constituição, e, portanto, não se admite a suspensão de um deputado porque pode atingir a estabilidade parlamentar. E já se usou aqui o argumento de que, sendo esta suspensão válida para este caso, também seria válida para os candidatos a câmaras municipais, argumento que eu aceito. Agora, a questão que eu coloco é, então, se houver 100 deputados a serem candidatos a 100 câmaras, nós temos 100 lugares vazios na Assembleia da República durante a campanha eleitoral. E isto não atinge a estabilidade do mandato parlamentar, não atinge a representação parlamentar que é exigida ao Parlamento enquanto instituição. Eu creio que a própria figura da dispensa de funções acaba, utilizada à letra da lei, acaba não só por violar o próprio princípio que a figura da suspensão temporária visa salvaguardar, que é a estabilidade da Assembleia, a estabilidade do Parlamento. Portanto, não consigo entender também como é que é possível não se considerar o número 3 do Estatuto dos Deputados, o artigo 3º, peço desculpa, quando diz expressamente que são aplicáveis as normas constitucionais diretamente aplicáveis. E o exercício de um direito político é uma norma diretamente aplicável.
Portanto, eu não consigo entender como é que se sobrepõe a um princípio fundamental, que é o princípio da participação política, como é que ele se pode sobrepor a uma norma que está num estatuto que, relativamente ao qual a própria Constituição nem sequer autoriza que seja ele a regular a matéria, porque o artigo 153, número 2 da Constituição, diz que a suspensão provisória do mandato é feita na lei eleitoral. Portanto, não consigo acompanhar este parecer precisamente porque não dá resposta a estas questões. Não consigo, de facto, entender como é que se fundamenta que a dispensa salvaguarda melhor a estabilidade parlamentar quando, em outubro, podemos ter 100 cadeiras vazias. Aplicando este argumento aqui presente. Nem consigo entender como é que conseguimos valorar de forma superior um direito fundamental que o é e bem, que é o direito à maternidade e à paternidade, mas não consigo entender como é que tem menor valor aquilo que é o pressuposto da própria democracia, que é o direito à participação política dos cidadãos e do qual decorre a legitimidade do próprio Parlamento. Portanto, é por estas razões que eu não consigo acompanhar o parecer que aqui foi apresentado e que está expresso também já na minha declaração de voto anterior. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda voltando a esta questão da lacuna, acho que esta talvez seja uma das questões que justifique um melhor apuramento e uma melhor sustentação da nossa decisão, para que não haja dúvidas sobre aquilo que estamos a tratar. Nós não podemos dizer que há uma lacuna na lei apenas porque a possibilidade da suspensão do mandato não está prevista. Isso não corresponde ao critério jurídico de uma lacuna da lei. Uma lacuna da lei é a circunstância de haver uma situação em concreto para a qual não existe norma jurídica aplicável. Mas neste caso há uma norma jurídica aplicável. Ela não é da dispensa do mandato. E, portanto, não se pode dizer que, porque a solução da lei não é a dispensa do mandato, não há a suspensão do mandato, há uma lacuna. Não. Haveria uma lacuna se a circunstância em que o Sr. Deputado está de ser candidato à Presidência da República não tivesse uma norma jurídica que lhe fosse aplicável e nós tivéssemos que ir encontrar uma qualquer outra circunstância a que fosse aplicável a uma determinada norma jurídica e procurar fazer a integração da lacuna por essa via. Agora, a circunstância em que nós estamos não é essa. À situação do Sr. Deputado André Ventura aplica-se o número 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 319/76, na redação que tem hoje, que é da dispensa de funções. É da dispensa de funções. E eu julgo que o raciocínio lógico para chegarmos a esta conclusão é muito simples. É fazermos o percurso todo entre a Constituição, a lei que regula a eleição para Presidente da República e o Estatuto dos Deputados e ver o que é que se aplica. Nós, de facto, não temos no Estatuto dos Deputados uma previsão específica para esta situação. Não temos. Mas temos esta do número 1 do artigo 6º da lei de regular a eleição para Presidente da República. E eu queria chamar a atenção disto, senhoras e senhores deputados. O Estatuto dos Deputados não tem uma previsão expressa para esta situação, não foi por desatenção, não foi por descuido, não foi por incúria, foi porque não quis que se tivesse. Eu chamo a atenção para esta passagem da discussão, quando foi feita em 2006, a discussão sobre as alterações ao Estatuto dos Deputados, o deputado António Filipe, que interveio em nome do grupo parlamentar do PCP, deu 3 exemplos. Eu já tenho citado aquele que me parecia que era mais evidente, mas vou utilizar um outro, talvez este seja mais claro. O Sr. deputado António Filipe dizia, e é o segundo exemplo que dava, vou citar: um deputado candidata-se a Presidente de uma Câmara Municipal ou a Presidente da República e, embora nada o obrigue a fazê-lo, entende que, dada a sua particular ocupação durante o período de campanha eleitoral, seria preferível não sobrecarregar o erário público nem o trabalho do Parlamento e pede por um período limitado a sua substituição. Os senhores também acham que isto não faz nenhum sentido, dirigindo-se ao Partido Socialista? E o Partido Socialista entendeu que não fazia sentido haver suspensão do mandato.
Chama a atenção disto, Sr. Deputado, porque quando nós estamos a fazer a interpretação das normas jurídicas, temos que ter em conta o elemento teleológico, que é um dos elementos de interpretação jurídica. E o objetivo desta alteração, que foi proposta em 2006, que resulta desta discussão, foi de que não se quis criar a possibilidade da suspensão do mandato para estas situações. Se não se quis intencionalmente criar a possibilidade de suspensão do mandato, qual é a norma jurídica que é aplicável? É a que sobra, que é a da lei que regula a eleição para Presidente da República, que é aquela que permite apenas a dispensa de funções. Permite apenas a dispensa de funções. Podíamos ter outra solução se o Estatuto dos Deputados tivesse mantido a redação que existia antes de 2006. Mas houve intencionalmente uma alteração ao Estatuto dos Deputados em 2006 que afastou essa possibilidade, numa opção política errada, em nosso entender, em 2006 e agora. Continuamos a entender que essa foi uma opção política errada. Agora, essa opção política teve como consequência jurídica e legislativa a eliminação daquela possibilidade intencionalmente. Não há uma lacuna. O legislador entendeu intencionalmente que não devia haver possibilidade de suspensão do mandato. E a prova disso é que esta pergunta foi feita e a solução que a lei deu foi precisamente a resposta negativa. Quem decidiu em 2006, que foi o Partido Socialista sozinho, quem decidiu em 2006 que o Estatuto dos Deputados devia intencionalmente não permitir que um deputado que se candidata a Presidente da Câmara Municipal ou a Presidente da República pudesse suspender o mandato, foi quem decidiu aquele texto da lei, e é essa a lei que está em vigor. Portanto, não se pode dizer que há uma integração, não se pode dizer que há uma lacuna na lei e que essa lacuna tem que ser integrada com uma possibilidade que a lei expressamente deixou de conter, porque intencionalmente não se quis que ela contivesse. E, portanto, não há lacuna nenhuma que precise ser integrada. Há uma norma da lei que regula a eleição para Presidente da República, do número 1 do artigo 6º, que tem que ser aplicada dispensando o Sr. Deputado do exercício das suas funções. Não se pode dizer que a lei tem que admitir a solução que expressamente a lei não quis que admitisse. Nem sequer há um problema de conflito de leis hierarquicamente superiores com leis hierarquicamente inferiores. Nem sequer há um problema de conflito. Não há porque nós não temos uma lei a dizer uma coisa e está a dizer o contrário. A lei que regula a eleição para Presidente da República prevê apenas duas situações: dispensa de exercício de funções e suspensão obrigatória, no número 2, para os casos dos magistrados, exercício de funções e diplomatas. E, portanto, é a partir dessas normas que existem que nós temos que encontrar a solução, e ela está encontrada, é a dispensa de funções. É a dispensa de funções, portanto, com a circunstância de ter que se relevar as faltas que forem dadas nestas circunstâncias, sem qualquer outra consequência. Eu julgo que as intervenções do Sr. Deputado Jorge Lacão são muito úteis, e teriam sido ainda mais úteis em 2006. Essas intervenções, pois, olha, exatamente, o Sr. Deputado Jorge Lacão nessa altura não estava cá. Sabem porquê, senhores e senhores deputados? Porque tinha suspendido o mandato por estar no Governo. Porque tinha, exatamente, uma circunstância de suspensão obrigatória de funções. E aí temos que discutir, e aí talvez possamos voltar a discutir a bondade daquelas soluções que foram encontradas em 2006. Porque isso talvez demonstre que a estabilidade da Assembleia da República, entendida no sentido de amarrar aqueles que foram eleitos aqui ao Parlamento sem poderem de cá sair, talvez tenha circunstâncias em que tem que ser mitigada, como essas, em que os deputados vão para o Governo, e têm que suspender funções. Se esse princípio for entendido como uma vaca sagrada que não pode ser alterada, os deputados têm que passar a ser proibidos de exercer funções no Governo, ou então renunciam ao mandato. E deixam de ser deputados, foram eleitos, mas deixam de poder ser deputados. Mas essa discussão foi feita em 2006, não é aquela que nós estamos agora aqui a fazer. Podemos refazê-la se o Sr. Deputado Jorge Lacão apresentar um projeto de lei de alteração ao Estatuto dos Deputados, repondo a possibilidade que existia antes de 2006, nós podemos fazê-la, e posso até já dizer que o PCP cá estará para o acompanhar, porque essa é a nossa posição, era a nossa posição em 2006 e continua a ser a nossa posição hoje. Agora, a letra da lei não permite que isso seja feito. Porque erradamente em 2006 foi feita a opção contrária. E isso, daí é que nós não conseguimos sair. Nós não conseguimos estar a fazer uma interpretação que não seja contra a letra da lei se admitirmos aquilo que a lei expressamente quis deixar de prever. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho até ao momento 2 inscrições. Eu passo ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, muito obrigado. O ponto é exatamente o mesmo, não é o de 2006, porque em 2006 estivemos de acordo e estaremos novamente se a questão voltar a ser discutida, porque efetivamente
acho que aí é, com exceção eventualmente de alguns deputados do Partido Socialista, é unânime que o processo legislativo de 2006, na tentativa de estabilizar a composição parlamentar, contribui para uma degradação da representatividade nessa representação parlamentar, porque aponta, em várias circunstâncias, para a vacatura de lugares, o que obviamente não é o que se pretende daquilo que é o funcionamento de um Parlamento e a representatividade que deve estar inerente ao mesmo. Mas não era sobre isso, é exatamente sobre a questão de existir ou não uma lacuna e da lei habilitar ou não a uma suspensão de mandato por esta razão que foi invocada pelo Sr. Deputado requerente. O facto de o número 2 do artigo 6º do Estatuto dos Deputados ter 3 possibilidades de suspensão e não ter outras, não impede nem pode impedir que haja outras razões ao contrário do que está a ser dito. Porque se o legislador quisesse impedir, não tinha alterado apenas o número 2 do artigo 6º, tinha alterado o número 3 do artigo 1º. Porque o legislador não pode, ao determinar 3 razões de suspensão de mandato no número 2 do artigo 6º e mantendo uma cláusula geral de receção no número 3 do artigo 1º, dizendo que se aplica diretamente aos deputados aquilo que sobre eles vier previsto noutro instrumento legal, cai por terra logo a questão da letra da lei do número 2 do artigo 6º. Porque senão, pegando na argumentação que tem sido feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e pelo Sr. Deputado, agora também, pelo Sr. Deputado João Oliveira, eu pergunto o seguinte: se o número 2 do artigo... o número 2 do artigo 6º, agora sim do artigo 6º, da Lei Eleitoral para a Presidência da República, para além de magistrados, de diplomatas e de militares, tivesse deputados, onde é que ficava a letra da lei do número 2 que os senhores invocam? Em lado nenhum. Em lado nenhum, porque não a podiam aplicar. Porque eram obrigados, por aplicação do número 1 do artigo 1º, a acolher essa norma especificamente prevista para deputados. E, portanto, é completamente falso que os 3 casos previstos no número 2 do Estatuto dos Deputados sejam exclusivos. Não é, não pode ser, porque não é isso que diz o número 3 do artigo 1º da mesma lei. Mas dizem os seus deputados, mas isso era se lá estivesse escrito deputados e não está. Pois é, mas é que o que está escrito no artigo 1º é que se suspendem funções. E para cada função vai ter que se encontrar a melhor forma de a suspenderem. No número 2, resolve a forma de suspensão para 3 casos, dizendo que obrigatoriamente naqueles 3 casos é suspenso. Não diz lá que é só para aqueles 3 casos, nem diz que não pode ser para outros. Pelo contrário. E, portanto, aquela que é a única interpretação possível que concilie, e volto a dizê-lo, os princípios constitucionais de deveres de deputados, designadamente relativos à assiduidade e à participação nas votações, e de direitos constitucionais relativamente ao acesso e à candidatura a órgãos de soberania, é aquela que considera a lacuna por não estar expresso qual é a forma de suspensão, qual é a forma de dispensa de funções aplicável aos deputados, porque essa não está expressa, apenas diz que eles são dispensados de funções, ficando para a integração a concretização dessa dispensa numa justificação de faltas ou numa suspensão, por via do número 3 do artigo 1º do Estatuto de Deputados. E aquela que constitucionalmente é a melhor concretização desta determinação legal do número 1 do artigo 6º da Lei Eleitoral para a Presidência da República é, sem dúvida nenhuma, a suspensão de mandato, cumprindo a lei atual, respeitando a letra da lei atual, respeitando o espírito da lei atual e, acima de tudo, respeitando uma coisa, que é a concretização dos princípios constitucionais, que não pode de maneira nenhuma ser concretizada com a mera justificação de faltas. Porque de duas uma, com a justificação de faltas, ou o deputado falta e, portanto, não está a cumprir os seus, ou não está a concretizar os seus deveres de assiduidade e de participação nas votações, ou participa nas votações e está presente no Parlamento e deixa de estar em igualdade de circunstâncias com os restantes candidatos à Presidência da República. Os seus deputados podem achar que não há problema nenhum em isto acontecer. Eu acho que é gravíssimo
para um Estado democrático admitir com essa ligeireza que não há problema nenhum de um deputado faltar aos seus compromissos ou de um candidato não ter igualdade de circunstâncias quando a lei permite uma solução que concretiza as duas possibilidades ao mesmo tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum deputado inscrito, pergunto ao Sr. Deputado relator se pretende usar a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurarei ser muito telegráfico. Só para dar duas notas. Uma primeira relativamente ao que não podemos deixar de ponderar quando interpretamos as normas é que elas têm aplicação ao caso em que a interpretamos, mas naturalmente têm, e delas se extrapolam outros cenários. A Sra. Deputada Isabela Neto, com alguma propriedade, dava o exemplo de o risco de podermos vir a ter uma situação de trabalho de uma campanha eleitoral autárquica em que teríamos 100 cadeiras vagas. Ora, parece-me que é muito mais desprestigiante para o Parlamento ter 100 substituições turbo para efeitos de uma eleição autárquica do que a inversa. Razão pela qual os trabalhos parlamentares se suspendem no decurso das campanhas eleitorais autárquicas, precisamente porque reconhece que existe esta situação e, portanto, a situação das dispensas ocorreria. Porque o que a lei eleitoral das autarquias locais prevê para todos os candidatos, seja uma Assembleia de Freguesia, seja uma Câmara Municipal, seja uma Assembleia Municipal, é precisamente uma norma de ter similar, como eu de resto nota no parecer. E parece-me que o equilíbrio, que se alcança é este, é o de encontrar uma fórmula para, de acordo com aquilo que prevêem as leis eleitorais, encontrar uma solução em que, manifestamente, se dúvidas ainda houvesse, e trago este exemplo, não há de terra mas se dúvidas ainda houvesse quanto à intenção do legislador de 2006, quando, por exemplo, para responder, não é responder, mas para refletir o argumento do Sr. Deputado António Filipe nessa altura, de então se alguém quisesse ser candidato a Presidente de Câmara, o que estava subjacente na mente do legislador é precisamente entender que nessas circunstâncias não deve haver lugar à suspensão do mandato, porque isso pode ter um efeito prejudicial globalmente. E, portanto, o que encontramos aqui é a participação política como um comando constitucional relevante, mas não o único, e é o ponto em que penso que discordo da Sra. Deputada Isabel Neto, cuja declaração de voto de resto foca alguns aspectos que até estão vertidos no parecer. O ponto é este: a participação política não é o único comando constitucional a ter em conta, a ponderação entre interesse e presença não o tem solitariamente como uma ilha, designadamente a função parlamentar e a forma como a Constituição concebe o mandato parlamentar e os deveres que decorrem desse trabalho parlamentar e que são postos em causa ou não, em função das escolhas e das opções livres dos candidatos, que livremente, conhecendo as regras, que têm que ser aplicáveis a todos eles, como é a mim, ao Sr. Deputado João Almeida, à Sra. Deputada Isabel Moreira, a qualquer um de nós que fosse candidato a uma eleição, cientes estamos de quais são as regras que valem para esse contexto e por isso são as regras que têm que ser aplicadas. Dava nota, depois, Sr. Deputado João Almeida, não quero regressar só ao tema, eu penso que acho que já exaurimos os temas, mas o que é certo é que a argumentação é sobre o que está na lei eleitoral do Presidente da República, não é sobre o que estaria. Se lá estivesse os deputados no número 2, ora, se lá tivesse os deputados no número 2, não tínhamos poupado todas estas horas e o assunto estava resolvido e automaticamente estava suspenso, obrigatoriamente ou não. Agora, o que é facto é que não está no número 2 referência aos deputados, mas também não está no número 1 a palavra suspensão, Sr. Deputado. Porque também estivesse no número 1 a palavra suspensão, também não tínhamos de ter, enfim, vindo cá encontrarmos todos em dezembro e estar aqui novamente. Porque quer num caso, quer no outro, se o que lá estivesse no número 2 era deputado, estava resolvido. Se o que lá estivesse no número 1 era suspensão e não dispensa de funções, também. Mas, Sr. Deputado, não é isso que efetivamente lá está. E por não ser isso que consta da lei eleitoral, o que aplicamos é o que resulta da lei eleitoral. E da lei eleitoral só um dos números é que é aplicável ao caso que é o número 1 e depois aí sim fazemos uso da figura estatutária que existe, que corresponde àquilo que é a dispensa de funções, que é, no fundo, a justificação da falta, porque cá está, porque dispensa de funções, quer no contexto de um deputado, quer no contexto de uma outra função, é o que habilita a que, sem prejuízo, mas está totalmente densificado a partir do número 1 do artigo 6º da lei eleitoral, é o direito à manutenção da remuneração, é não ser prejudicado no tempo de serviço, na contagem e na subsistência da função em causa. Portanto, é garantir que o cidadão que opta livremente por se candidatar não tem consequências na sua vida profissional, política ou académica dessa consequência. E, portanto, o que garantimos é que o Sr. Deputado André Ventura, pela sua opção livre de se candidatar à Presidência da República, não é prejudicado na subsistência do mandato, não corre o risco de perder o mandato, não perde a remuneração pelo exercício do direito fundamental que está a cautelar e que está a exercer, e parece que é uma solução equilibrada. Finalmente, e dando nota, enfim, não reitero porque adiro a grande parte ao que o Sr. Deputado João Oliveira dava nota, parece-me, ao contrário do que o Sr. Deputado Jorge Lacão dava nota, não temos sequer uma lacuna, quanto mais duas. Ou seja, não há um ponto de
partida da interpretação que fazemos e, portanto, o resultado final, penso eu, equilibrado, que cautela os direitos de participação política do cidadão e deputado, por um lado, e cautela a estabilidade, e que é um valor que resulta da lei em vigor como ela o configura, é este. O Sr. Deputado terá a oportunidade de participar em condições de igualdade com os outros candidatos e recordo outra vez, os outros candidatos também colocam-se a mesma questão. Volto a dizer, parece argumentado absurdo, mas não é. Se porventura o próprio Presidente da República, candidato à eleição, dissesse, bom, também me parece que porque não existe figura jurídica que permita ao Presidente da República suspender funções, por razão alguma. Obviamente que é o seu estatuto constitucional e legal que o impede, e o estatuto constitucional e legal dos deputados também o impede a suspensão, porque a Constituição remete para a lei concretiza de uma determinada forma. A esmagadora maioria das intervenções foi no sentido de não se rever nessa opção e, portanto, seguramente podemos vir um dia a fazer um debate sobre essa matéria, mas não hoje, porque hoje é aplicar a lei que vigora, e a lei que vigora para já é esta. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão. Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Isabel Neto levantou a questão, a meu ver, muito bem levantada, que é uma questão que nos permite, levando uma solução ao absurdo, perceber, ao levar a solução ao absurdo, onde é que está a aporia da interpretação jurídica. E a solução ao absurdo é a seguinte: se na lei eleitoral para as autarquias locais existe uma norma de teor semelhante que garante aos candidatos a dispensa de funções, se imaginarmos numa situação limite, e obviamente eu estou a dar o exemplo para efeitos de suportar o nosso raciocínio, se imaginarmos que mais de metade dos deputados nas próximas eleições autárquicas se candidatam e querem exercer o direito à dispensa de funções, com a interpretação jurídica que agora está a ser dada, de não reconhecer o direito à substituição temporária, eles tinham como consequência que a Assembleia da República tinha que fechar as portas porque perdia quórum deliberativo. É um absurdo. Como é que se respondeu a este absurdo? Dizer assim, a Assembleia da República, nessa altura, tem uma atitude de bom senso prático e suspende ela própria voluntariamente os trabalhos para evitar essa solução jurídica absurda. Ora, não se responde a uma solução jurídica absurda dando depois o salto para uma solução meramente prática. Tem que se responder na coerência da própria solução, se ela, testada nas suas possibilidades, leva ou não a soluções insuportáveis. Ora, admitir dispensa de deputados em massa, putativamente, e não permitir a substituição, leva a que o exercício de um direito condena a Assembleia da República a poder funcionar com regularidade. O que eu penso que estou aqui a dizer desde o princípio, com a minha argumentação, é defender princípios constitucionais, interesses legítimos subjacentes da representação e garantir o normal funcionamento democrático permanente do Parlamento, coisa que, pela outra interpretação, pode ser drasticamente posta em causa, mesmo que nunca o venha a ser. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Muito bem. Pronto, então serei também muito breve, mas voltei a pedir a palavra depois da intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão para dizer o seguinte: de facto, vou subscrever a expressão por si utilizada de que é um absurdo se 100 pessoas não puderem suspender o mandato, mas esse absurdo é um absurdo legal, ou seja, esse absurdo não se resolve alterando ou interpretando extensivamente e de um modo, enfim, digamos que de acordo com aquilo que nós achamos que devia acontecer, interpretando dessa forma a lei que já existe. Se esse absurdo existe, que é aquilo que dizemos desde a primeira hora, pois então altere-se o absurdo, e o absurdo é a lei, não é a interpretação que dela se faz, porque a lei é absolutamente taxativa. Aliás, eu há pouco tinha pedido a palavra e depois acabei por prescindir, porque ia falar a seguir ao Sr. Deputado João Oliveira, eu pensava que o faria, para dizer apenas o seguinte: não deixa de ser paradoxal que sejam os deputados que confessadamente consideram que esta lei não serve a defender a sua aplicação, o que não pode deixar de ser entendido como um exercício de enorme sentido de responsabilidade, e devo acrescentar
parlamentar respeito pelo Estado de Direito. Ou seja, nós estamos aqui como baluartes da defesa do Estado de Direito, mesmo defendendo normas de que discordamos profundamente. E discordamos, e eu discordo, e vários partidos, designadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, já o manifestaram. Portanto, este absurdo teórico que pode surgir com 100 candidatos às eleições autárquicas não poderem suspender, é um absurdo que nos insta para alterar a lei e não para procurar que ela diga aquilo que não diz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, eu pedi a palavra porque há coisas que não podem ser ditas e que ultrapassam todos os limites. Ninguém está aqui, ninguém defende uma posição ou outra a querer que leis digam aquilo que não dizem. Temos todos a responsabilidade de participar seriamente num processo e de interpretarmos as leis de acordo com aquilo que nos parece adequado. E, portanto, ninguém aqui, não atribuo isso a ninguém, está a querer fazer com que as leis digam aquilo que não dizem. Aliás, a explicação que o Sr. Deputado André Coelho Lima deu é a melhor explicação para o contrário daquilo que afirmou. Uma coisa é achar que a lei é má, outra coisa é achar que a lei, num determinado caso, se aplica num determinado sentido. A lei não é má por não permitir a um candidato presidencial poder suspender o mandato, porque isso permite. Mas só permite por recessão da lei eleitoral para a Presidência da República. Por isso é que isto não tem nada a ver com a opinião que temos sobre a lei. E, portanto, esta última intervenção foi absolutamente fora de tudo aquilo que é a discussão que estamos a ter aqui. Este caso tem aplicação legal, no meu entendimento, não tem no entendimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não tem no entendimento do Sr. Deputado André Coelho Lima, mas isso tem exclusivamente a ver com a lei eleitoral para a Presidência da República. Não tem a ver com o Estatuto. E por não ter a ver com o Estatuto, é completamente separável da opinião que nós temos sobre o Estatuto. Eu acho que o Estatuto deve, nas possibilidades de suspensão de mandatos, prever uma série de outras possibilidades que não permite neste momento. A questão está longe de ser a do Presidente da República, porque essa está resolvida na lei eleitoral para a Presidência da República, que deve ser acolhida por aplicação do número 3 do artigo 1º do Estatuto dos Deputados, que em 2006 os deputados, se quisessem, podiam ter alterado, dizendo que o Estatuto não recebia nenhuma norma que dissesse respeito à suspensão de mandato, e não alteraram. E, portanto, aí digo o mesmo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves diz em relação aos candidatos presidenciais. Se o legislador tivesse querido impedir esse acolhimento, tinha escrito o que não escreveu. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu serei muito rápido só para sublinhar o seguinte. Eu não disse em nenhum momento da minha intervenção de hoje ou da intervenção pretérita que discordo das formulações constantes atualmente do Estatuto dos Deputados. E não sou favorável, isso será naturalmente antecipar um bocadinho o que poderá vir a seguir, não sou favorável à reintrodução de cláusulas genéricas de motivos relevantes para a suspensão do mandato dos deputados. Porque cláusulas do género admitir como motivo relevante o interesse pessoal do deputado ou o interesse do seu partido para a substituição de deputados é reintroduzir algo que foi seriamente combatido no passado, que é o da utilização do mandato como se fosse alguma coisa na disponibilidade discricionária de um deputado eleito, independentemente das suas responsabilidades de representação democrática. Essa outra face da moeda negativa eu não a defendo nem a defenderei. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que tenho a inscrição do Sr. Deputado Relator. É só mesmo pela praxe de não quebrar a lógica da resposta, mas volto a dizer, Sr. Deputado João Almeida, não questiono em momento algum que exista uma norma que remeta para outras que prevejam regras sobre os deputados, de forma alguma. A questão é que onde o Sr. Deputado encontra uma, eu não a encontro. Quando o Sr. Deputado diz que na lei eleitoral do Presidente da República tudo se resolve, eu entendo que tem razão. E o que na lei eleitoral do Presidente da República tudo se resolve é com a aplicação do número 1, que aponta para a dispensa de funções, e não com o número 2, que aponta para a suspensão obrigatória de outros casos.
Portanto, se vamos buscar alguma coisa à lei eleitoral do Presidente da República, é a do número 1, que nem sequer é uma norma específica sobre deputados, estatutária. É uma norma para todos os candidatos, que se aplica indistintamente a ser um professor, a ser um deputado, a ser o Presidente da República em funções ou a ser um calceteiro. É indiferente. É aplicável a todos em condições de igualdade e é esse o princípio que está subjacente e a única exceção é a do número 2. Finalmente, eu penso que, enfim, eu acho que o debate não é o debate sobre a questão de como é que deveria ser a lei que eventualmente redigíssemos, tendo em conta as suas circunstâncias e tudo mais. Mas volto só a dizer aquilo que dizia há bocadinho a propósito do comentário da Sra. Deputada Isabel Neto. Normalmente até temos mais de metade dos deputados candidatos em eleições autárquicas, se contabilizarmos as eleições para Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais, Câmaras Municipais. E, portanto, parece muito mais prejudicial e danoso para a instituição parlamentar admitir que, de repente, substituímos mais de metade dos deputados por ser a única forma de resolver o problema, do que assumir o princípio que durante a campanha eleitoral, por haver uma generalizada dispensa de funções, que é o que se assume quando a Assembleia decide não ter programação de trabalhos parlamentares durante aquela quinzena, é precisamente porque sabe, porque o que redundaria em marcar trabalhos parlamentares levaria a que os deputados, sendo essa a única figura ao seu alcance e por boas razões, pedissem e justificassem as suas ausências pela dispensa de funções que resulta da lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, a Assembleia não poderia funcionar. Ora, parece-me por isso de bom senso, mas de bom senso, resultante das consequências da lei que é habilitar essa dispensa, suspender os seus trabalhos, já me pareceria de menor bom senso dizer, não, é candidato, portanto, pode solicitar a sua substituição e teríamos 150 pessoas que vêm desempenhar funções como deputados durante uma quinzena. Isso parece-me, sim, uma fungibilidade do mandato que não queremos. São, mais uma vez, extremos de interpretação e é esta questão colocada a propósito de um caso de um senhor deputado levado ao seu extremo máximo. Mas regressemos só à base para concluir. E regressando à base só para concluir, a pergunta que procurei responder e que penso que fica respondida de forma equilibrada é, com o texto normativo em vigor e com as necessidades de dar cumprimento à lei eleitoral para o Presidente da República e às exigências da Constituição, consegue-se ou não construir uma solução equilibrada, que pondera os dois elementos e dá uma solução que causa o menor prejuízo possível aos direitos fundamentais em presença? Parece-me que a resposta é positiva, na medida em que habilita o candidato a poder de ser dispensado de funções e assegura e mantém as regras de funcionamento deste órgão de soberania. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é, uma vez que entende que a resposta é dada pela recepção da lei eleitoral para a Presidência da República e que a dispensa de funções resolve o problema, eu pergunto-lhe onde é que no Estatuto de Deputados está prevista a dispensa de funções. Sr. Deputado, há um comando de aplicação imediata da lei eleitoral à Presidência da República que diz que há lugar à dispensa de funções. Dispensa de funções é um conceito que a lei eleitoral da Presidência da República distingue muito claramente da suspensão. Suspensão de funções significa, com toda a clareza, a suspensão e, portanto, durante aquele período de tempo, o titular daquele órgão ou o titular de uma determinada função não o é. E, portanto, pode reativar essa qualidade logo que ele termine, mas durante aquele período de tempo não é deputado, não é professor, não é o que seja, portanto, tem, até no limite, se fosse no setor privado, a própria figura da suspensão do contrato de trabalho seria aquela que fosse aplicável se se tratasse de uma suspensão. Aquele diplomata não será diplomata, o militar não será militar e o magistrado não será magistrado durante aquele período de suspensão salvaguardado. Dispensa de funções é uma coisa distinta e é uma coisa que, enfim, a interpretação jurídica que dali retiramos é, durante o período em que decorre a autorização para esta dispensa de funções, não ter que cumprir os deveres que lhe estão subjacentes, que é a questão que o Sr. Deputado, aliás, várias vezes coloca. E, portanto, olhando para o Estatuto dos Deputados, aquilo, a figura jurídica, aliás, que nem sequer estamos a aplicar nos termos em que o Estatuto dos Deputados a determina, porque a lei eleitoral tem mesmo um comando que aplicamos diretamente. Ela é automática. Nem sequer o Sr. Deputado tem que fazer um requerimento para cada uma das ausências que eventualmente ocorra nas comissões ou no plenário. Está automaticamente justificada a sua ausência porque ele está dispensado de funções. E, portanto, em rigor, se quiséssemos, até em rigor, nem sequer ocorre juridicamente falta na medida em que ele está dispensado do dever de comparecer. Mas, obviamente, para efeitos do processamento e digamos, da construção administrativa, por assim dizer, de como é que o processo se realiza, é este. É automaticamente estão justificadas todas as faltas, porque precisamente a lei eleitoral tem um comando que é aplicável. Mas note-se, não é um comando, e se há pouco me expressei de forma imprecisa, não é um comando que resulte da recepção de uma norma estatutária. O número 3 do artigo 1º do Estatuto dos Deputados o que vem dizer é, se existirem normas sobre deputados em outra legislação avulsa, eles são também parte do Estatuto dos Deputados. É, por exemplo, o que existe
por exemplo, em legislação como a Lei 34/87 dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, ou a legislação sobre o setor financeiro e bancário, que prevê o conceito das pessoas politicamente expostas para efeitos de obrigações declarativas junto das entidades tributárias, que refere os deputados, são também, por essa razão, normas de recepção ou o regime jurídico da prestação da transparência das declarações de interesses, de património e por aí fora. Essas sim dirigem-se diretamente aos deputados. E isso é o que nós não encontramos na lei eleitoral para o Presidente da República, porque as únicas 3 funções que ali vêm previstas, volto a dizê-lo, magistrados, diplomatas e militares, magistrados, militares e diplomatas. Peço desculpa. Obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma correção. Nem os militares deixam de ser militares, nem os diplomatas deixam de ser diplomatas, nem os magistrados deixam de ser magistrados, ao contrário do que o Sr. Deputado disse. Estão dispensados das funções, do exercício das funções que tinham naquele momento, nenhum deles perde o estatuto. Portanto, é apenas uma correção factual. Depois, relativamente à interpretação, essa aplicação direta, sem a ponderação do elemento de representatividade e político, tem uma única consequência. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fica confortável com uma interpretação da lei que diz que o deputado deixa de ter a obrigação de vir, mas continua a ter o direito à remuneração. Eu acho extraordinário, do ponto de vista da ponderação daquilo que se deve valorar no desempenho de um cargo político, uma interpretação que leva a esta conclusão. Participar nas votações ou estar presente nos trabalhos parlamentares é dispensável. O que não é dispensável é a remuneração do titular do mandato político. Eu não fico confortável com essa remuneração, peço desculpa. Com essa interpretação, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado. Muito obrigado. Tentando mais uma vez recentrar no que estamos a discutir, então o Sr. Deputado também estará desconfortável que o funcionário de uma Câmara Municipal, que é candidato à Presidência da República, também deixe de ter a sua remuneração enquanto for candidato. Porque a norma é precisamente a mesma, redigida nos mesmos termos e com os mesmíssimos fundamentos. Um cidadão que se apresenta a sufrágio e durante o período da campanha eleitoral vê assegurada aquela que é a função que está a desempenhar naquele momento, não podendo ser prejudicado e não fica privado da sua remuneração, não estando naturalmente a desempenhá-la. E, portanto, se é criticável que o exercício de uma função, esta, a representativa, implique estar dispensado do exercício de funções, mas ainda assim ser remunerado, eu reitero-lhe para todos os perfis. Portanto, o parlamentar está em situação idêntica do autarca, está em situação idêntica do trabalhador do setor privado. Imagino que é um trabalhador de uma empresa privada que é candidato à Presidência da República, também está desobrigado dos seus deveres resultantes do contrato de trabalho, mas tem direito à remuneração. Um reitor de uma universidade pública que seja candidato à Assembleia da República à Presidência da República tem dispensa das suas funções e das suas atividades docentes, mas tem direito à remuneração, porque é a garantia e é a razão pela qual esta norma lá está, para que a pessoa não seja prejudicada, aí diretamente radicada no artigo 50 da Constituição, para que nenhum cidadão se iniba ou pense 2 vezes com esse fundamento antes de exercer a função. Agora, antes de optar pela candidatura. Agora, conhecendo as consequências, a totalidade das normas aplicáveis, e o ponto é só este. Não estamos a desenhar uma norma que não tenha resultado da prática reiterada deste Parlamento em relação a candidaturas a outros órgãos eletivos. Há países, há ordens jurídicas que tomam uma decisão dupla, radical num sentido ou no outro. Há aqueles que dizem, por simplesmente, não podem ser candidatos. Há ordens jurídicas que dizem isto. Uma pessoa está a desempenhar um mandato parlamentar, não pode ser candidato a outra função. Uma opção radical de algumas ordens jurídicas. Outras dizem ao contrário. Por exemplo, no Brasil, para alguém ser candidato à função executiva, tem que se demitir das funções em que está a desempenhar para poder ser candidato, e até com um período de antecedência de 6 meses, por hipótese. Ou seja, soluções todas elas que são muito menos equilibradas do que aquela que nós temos, em que, com razoabilidade e com a vinculação à proporcionalidade, permite encontrar uma solução que preserva os interesses todos em presença. Agora, também não façamos este debate invertendo, não digo o ónus, mas invertendo o ponto de análise. Não é esta Assembleia da República que, por uma decisão sua arbitrária e inventada de momento, está a trilhar um caminho interpretativo da lei. Não. É perguntado algo a este Parlamento, e este Parlamento está a responder nos mesmíssimos termos que sempre respondeu. E essa é que é a forma de ser fiel ao princípio do tratamento imparcial e de igualdade de circunstâncias entre as candidaturas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, anuncio que é a minha última intervenção. Eu queria apenas dizer que, de facto, fica esclarecido o racional que presidiu à interpretação da lei que leva a este parecer. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acha que a interpretação que deve ser feita para um deputado é idêntica àquela que deve ser feita para um contrato de trabalho. Isso tem a ver com uma lógica de funcionalização do mandato de deputado que nós não subscrevemos de maneira nenhuma, porque achamos que a questão para um deputado é uma questão de estatuto de um membro de um órgão de soberania, está muito longe de ser uma relação tipo contrato de trabalho. E, portanto, enquanto se vir o mandato de deputado assim, de facto só se pode chegar a soluções absurdas como aquela que aqui vai ser aprovada.
Não é para uma embirrância em ter a última palavra, longe disso, mas é precisamente o inverso, Sr. Deputado. É dizer que um cidadão que está a desempenhar uma função estará igual a identidade de circunstâncias que o outro, que possa estar só a desempenhar um contrato privado, um contrato de trabalho privado, que é o que diz, aliás, a lei. A lei eleitoral, que não questiona, aliás, na qual se respalda sempre em todas as suas intervenções, o que é claro em dizer é sublinhar que se trata de funções públicas ou privadas. E depois, diz o Sr. Deputado, atenção, que sendo o mandato de um deputado, ele tem que ter uma especial regra de proteção, tem que ter um especial estatuto. E tem, é o que resulta do estatuto dos deputados, e é o que nos levou a concluir, o Sr. Deputado discorda, mas repare, do lado de quem faz esta interpretação, não há dúvida quanto a isso, há um regime jurídico próprio, e é aquele que nos levou a esta conclusão, mas não se distinguindo-se, tratando diferentemente o que também é diferente, mas nos pontos em que há essa diferença, em que ela se justifica. E de qualquer forma, enfim, volto a dizer, estamos a fazer muito mais um debate sobre qual deveria ser a norma do Estatuto, qual deveria ser, não, potencialmente, fizemos em grande parte, qual deveria ser a norma se ela fosse assim, como é que lemos ou deixamos de ler o mandato do deputado. Não, estamos só a tentar ler a lei como ela está em vigor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais nenhuma inscrição, presumo que poderemos passar à votação do parecer. Assim sendo, pergunto quem vota contra o parecer, quem se abstém, quem vota a favor do parecer. Portanto, o resultado é que o parecer foi aprovado. Darei, entretanto, o resultado, mas foi aprovado o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP votaram a favor. Contra CDS, PAN e o Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito obrigado. Senhores deputados, concretizada a votação, seguir-se-á o trâmite normal, o parecer será enviado para ser votado amanhã em plenário. E posto que, pela minha parte, não tenho mais nenhum tema para tratar, se da vossa parte também assim ocorrer, darei a reunião por concluída. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os nossos trabalhos.